Boa tarde, hoje é dia 3 de julho. Eu gravo esse vídeo para os meus estudantes dos segundos anos para a gente fazer a correção das atividades a respeito do período barroco. Então vamos lá, vocês vão precisar do livro didático a partir da página 136 e também do caderno onde vocês realizaram as atividades para a gente ir fazendo essa correção. Bom, a primeira atividade que vocês tinham que fazer era o acróstico. A frase que tinha que estar lá no acróstico era Barroco, Escola Literária do Conflito. A partir dessa frase, vocês iam puxando as palavras-chave ou os conceitos mais importantes do Barroco. Essa eu vou corrigir um por um o que vocês me mandaram, tá? Então, eu vou olhar o que cada um fez no seu acróstico. Agora, a gente vai para a página 136 do livro didático para começar a corrigir as atividades de lá, certo? Bom, vocês têm ali um trecho de um sermão do padre Antônio Vieira. É um trecho do Sermão do Bom Ladrão, um dos mais famosos, um dos mais conhecidos. Vamos ler, então. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais, já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões que roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo de seu risco. Estes, sem temor nem perigo, os outros se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Primeira pergunta. Vieira descreve em seu sermão 2 tipos de ladrão. Quais são eles? Bom, tem aquele ladrão que ele rouba uma bolsa, ele rouba o que está próximo, o que está à mão dele. E o outro tipo de ladrão é o ladrão que rouba cidades e reinos, ou seja, são os políticos corruptos, né? Aqueles que têm um grande poder nas mãos e usam isso para se aproveitar dos outros. 2. Para Vieira, qual desses 2 tipos de ladrão é o mais nocivo à sociedade? Como o autor justifica a sua posição? O mais nocivo vai ser o político corrupto, o governante corrupto. Por quê? Porque ele tem um poder muito grande na mão, porque o mal que ele faz não é para uma pessoa só, é para uma cidade inteira, para um reino inteiro, e principalmente porque ele não é punido. No final, fala assim, que esses ladrões de bolsa, esses ladrões que pegam as coisas dos outros, eles são enforcados. Já o corrupto, o governante corrupto, além dele ser ladrão, ele ainda manda enforcar os outros. Então, ele é um tipo muito mais perigoso. E a terceira pergunta. O Sermão de Vieira foi escrito há mais de 300 anos. Em sua opinião, a temática do sermão continua atual? Com certeza, né, gente? Se a gente for parar para pensar nessa época que a gente está vivendo de pandemia, quantos escândalos a gente ouviu falar de remédio superfaturado, respiradores superfaturados, dinheiro que foi investido para construir o hospital e o hospital não saiu e o dinheiro sumiu. E isso traz consequências para toda a população. Todo mundo é prejudicado por esse roubo, né? E a corrupção, ela é um tipo de roubo com o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos, em vez de ser revertido em benefícios para a gente, ele acaba enriquecendo as famílias desses corruptos. Bom, gente, as próximas atividades estão na página 143. A gente vai ler agora o Sermão de Santo Antônio, que também é do Padre Antônio Vieira, e que foi um discurso feito no Maranhão, no século XVII. Eu vou ler o texto, a gente vai comentando e daí depois a gente vai para as perguntas. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm o ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção?
Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Pregava Santo Antônio em Itália, na cidade de Arimino, contra os hereges, que nela eram muitos. E como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto o santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele e faltou pouco para que lhe não tirassem a vida. Que faria neste caso o ânimo generoso do grande Antônio? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas Antônio, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. E uns pés a que se não pegou nada da terra não tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso ensinaria, porventura, a prudência ou a covardia humana. Mas o zelo da glória divina, que ardia naquele peito, não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias, deixa a terra, vai-se ao mar, e começa a dizer a altas vozes: já que me não querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Ó maravilhas do Altíssimo! Ó poderes do que criou o mar e a terra! Começaram a ferver as ondas, começaram a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos, e postos todos por sua ordem, com as cabeças de fora da água. Antônio pregava e eles ouviam. Ou seja, se as pessoas não querem ouvir, que me ouçam os peixes. Então, ele foi para o mar para pregar para os peixes. Os outros santos doutores da igreja foram sal da terra. Santo Antônio foi sal da terra e foi sal do mar. Este é o assunto que eu tinha para tomar hoje, mas há muitos dias que tenho metido no pensamento que nas festas dos santos é melhor pregar como eles que pregar deles. Isto suposto, quero hoje, a imitação de Santo Antônio, voltar-me da terra ao mar, e já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Maria quer dizer domina mares, senhora do mar. E posto que o assunto seja tão desusado, espero que me não falte com a acostumada graça. Ave Maria. Então, vamos para as perguntas. Letra A. Vieira usa uma metáfora ao chamar de sal da terra a palavra dos pregadores. O que ambos teriam em comum para possibilitar essa metáfora? Tanto o sal que se joga na terra quanto a palavra dos pregadores seria para acabar com a corrupção, evitar a corrupção. Letra B. Logo adiante, Vieira se pergunta qual seria a razão de a terra se manter corrupta, apesar de tantos terem como tarefa combater a corrupção. Que hipóteses ele levanta para explicar o problema? Aí ele vai dizer, ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. O que quer dizer isso? Que ou os pregadores não estão pregando a verdadeira doutrina, ou os ouvintes é que não querem receber essa doutrina. Ele ainda vai dizer, outro argumento, que ou é porque os pregadores dizem uma coisa, mas fazem outra, ou é porque os ouvintes querem imitar o que os pregadores fazem e não o que eles dizem, né? O que eles escutam dos pregadores. Então, quer dizer, as ações dos pregadores são mais fortes do que a palavra deles e as duas se contradizem. Ou ainda,
porque os pregadores pregam a si, pregam as suas próprias ideias e não as ideias de Cristo. Então, eles distorcem essa palavra de Cristo. E daí os ouvintes, em vez de servir a Cristo, vão servir aos seus próprios interesses. Ele usa a palavra apetites lá, né? Os seus próprios apetites. Apetites a gente entende os seus próprios interesses. Então, ele dá 3 motivos porque não daria certo essa pregação e ela não estaria sendo capaz de impedir a corrupção. Próxima pergunta, letra C. Vieira, então, compara-se a Santo Antônio. O que possibilita essa comparação? Ele vai dizer que tanto ele como Santo Antônio não desistiram de pregar. Que se não consegue pregar para aquele público, você vai pregar para outro, onde vai dar certo a pregação. E daí Santo Antônio vai e prega aos peixes. Isso é uma metáfora, né, gente? Para dizer assim, se a pregação não está dando certo na igreja, então eu vou me dirigir a outros locais, eu vou pregar em outros locais que não a igreja, porque não é só lá que a gente pode pregar a palavra de Cristo, você poderia pregar em outros locais. Sendo que para ele, né, na visão dele, o mais importante é não desistir. Letra D. Explique no contexto do sermão qual é o sentido da frase: mas há muitos dias que tenho metido no pensamento que nas festas dos santos é melhor pregar como eles que pregar deles. Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que é melhor você copiar as atitudes do santo. Que atitudes foram essas? Vendo que aquele público não estava dando certo a pregação, ele foi e mudou de lugar, mudou de público, mas ele não desistiu. Então, o Vieira considera que é mais importante pregar como ele, então seguir esse exemplo e fazer a mesma coisa que ele fez do que pregar dele, ou seja, ficar falando sobre a vida do santo. Então, ao invés de ficar falando sobre o Santo Antônio, ele deveria imitar as ações do Santo Antônio e fazer como ele. E ele ainda quer dizer pra gente assim, que se eu ficasse falando sobre a vida do Santo Antônio, eu faria um sermão para minha plateia, para os meus fiéis, que seria um sermão com menos críticas à plateia. Seria um sermão que agradaria, porque você vai ficar falando lá da vida do santo e não vai criticar a tua audiência. Ele fala, não, é melhor fazer como ele. Ele viu que a audiência não estava seguindo os ensinamentos dele, não estava prestando atenção. Ele foi e mudou de público. Ele muda de lugar, sai dali da onde ele estava pregando e vai pregar para os peixes. Ou seja, é uma crítica à sua plateia, aos fiéis. É um sermão mais crítico. Então, ele acredita que o sermão verdadeiro, que é aquele que vai fazer mais bem, é esse em que eu faço as críticas necessárias. E a última pergunta dessa parte, a letra E. Ao final dessa primeira parte do sermão, Vieira afirma que pregará aos peixes, assim como Santo Antônio. Nesse caso, quem seriam os peixes? Que são uma metáfora, né, gente? Então, os peixes são aqueles que ainda têm disposição para ouvir, aqueles que prestam atenção, que estão dispostos a mudar de atitude. O que, de certa forma, é uma alfinetada na plateia para dizer assim, ó, vocês deveriam voltar a ser como os peixes, que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, né? Então, vocês deveriam se arrepender das suas atitudes e voltar para o verdadeiro cristianismo. Bom, agora a gente vai corrigir as atividades da página 146 e da página 147. Começa com um soneto satírico do Gregório de Matos. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Quer dizer, aquela pessoa que está sempre se intrometendo na tua vida, falando como você deveria fazer as coisas, como você deveria se comportar, como você deveria ser, mas não cuida da própria vida, né? Não tem moral nenhuma para ficar falando dos outros. Em cada porta, um bem frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Aquelas pessoas que estão sempre cuidando da vida dos outros, estão sempre falando mal dos outros, aquela pessoa que está sempre espiando na janela,
observando o que você faz, para, por qualquer deslize seu, espalhar isso para todo mundo. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Picardia é desfeita, desconsideração. Estupendas usuras nos mercados. Usuras são lucros exagerados. Todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Então, ele vai fazer uma série de críticas a esse local onde ele vive. O texto 2 é um trecho de um romance que vai contar um pouco sobre a vida do Gregório de Matos. Diz assim: esta cidade acabou-se, pensou Gregório de Matos, olhando pela janela do sobrado no terreiro de Jesus. Não é mais a Bahia. Antigamente havia muito respeito. Hoje, até dentro da praça, nas barbas da infantaria, nas bochechas dos ganachas, que eram os portugueses, né? Na frente da força, fazem assaltos à vista. Então, ele vai reclamar da decadência da cidade, né? Letra A. A quem se dirige a crítica da primeira estrofe do soneto? Aquela: a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Quer dizer, aquelas pessoas intrometidas que estão sempre querendo dar conselho para a sua vida, mas que não sabem cuidar nem da própria casa, né? Ali, quando fala da cozinha, tá falando da casa como um todo, né? Não dá conta nem da sua casa e quer reparar na casa dos outros e te dar conselho do que fazer na sua vida. Letra B. Que outros problemas o eu lírico observa na cidade? Ele vai falar dos fofoqueiros, aqueles que ficam só, né, bisbilhotando a vida dos outros. Ele vai falar dos mulatos, que se consideram nobres. Ele vai falar dos preços muito altos, da exploração que os comerciantes fazem com os seus produtos. E que eles só se dão bem na cidade da Bahia, porque é lá que isso tudo é tolerado. Só consegue se dar bem quem furta, quem rouba. Ou você não sobrevive, né? Vai ficar pobre para sempre. Letra C. Muitas vezes um autor acaba por incorporar em sua obra a ideologia vigente em sua época. Quer dizer assim, o jeito como a gente escreve, por mais que o autor tenha o seu estilo individual, ele vai refletir o que aquela sociedade acha naquela época, naquele tempo. Ele vai ter marcas dessa sociedade em que ele está inserido. Copie uma passagem que comprove que o autor incorporou em seu poema a ideologia racista do século XVII. É quando ele fala dos mulatos desavergonhados, querendo dizer que os mulatos se achavam no direito de se comparar aos brancos, de achar que eles estavam no mesmo patamar dos brancos, o que é extremamente racista. A gente olhando com os nossos olhos do século XXI, a gente sabe que isso é terrível, que a gente tem que combater o racismo. Mas lá no século XVII, esse era o pensamento dominante da sociedade. E é bem importante a gente compreender isso. É por isso que é tão fundamental a gente conhecer a literatura, a gente estudar a literatura, porque a gente vê onde estão as raízes do preconceito estrutural da nossa sociedade, que ele não vem do nada, que ele é uma construção social, histórica, e daí fica mais fácil da gente combater esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude racista, quando a gente entende da onde que isso se formou e a gente vê que isso não tem nada a ver, que a gente precisa combater. Então, a gente vai encontrar isso em vários autores. Aqui no Barroco e em outras escolas literárias que a gente vai ter no Brasil depois do Barroco. Esse pensamento racista, ele vai até o século XX ainda, em muita coisa que a gente vai ver na literatura, e é importante sempre a gente reparar nessas coisas para a gente poder fazer a crítica necessária a esse tipo de fala, a esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. E a letra D, os textos 1 e 2 apresentam a mesma visão da cidade? Justifique. Sim, né? Basicamente, o que o texto 2 fala diz, por outras palavras, aquilo que o poema já tinha dito sobre
as pessoas que estão sempre bisbilhotando, sobre aqueles que se acham no direito de dar palpite na vida dos outros, sobre os juros abusivos, sobre você ter que recorrer aos furtos para poder ter uma vida um pouco melhor, porque senão você vai ter uma vida muito miserável. E daí a gente vai para a atividade número 2. A temática religiosa trabalhada no soneto a seguir é uma presença marcante na poesia lírica de Gregório de Matos. A Nosso Senhor Jesus Cristo com atos de arrependido e suspiros de amor. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade, Senhor, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha à vaidade. Vaidade que todo me há vencido. Vencido quero ver-me e arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco, dai-me os braços. Abraços que me rendem vossa luz. Luz que, claro, me mostra a salvação. A salvação pretendo em tais abraços. Misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Primeira pergunta. Nas 2 primeiras estrofes do soneto, o eu lírico aponta seu mau procedimento. Do que ele se sente culpado? O eu lírico, ele se sente culpado de ter ofendido a Deus com a sua vaidade, né? Isso que ele diz pra gente. Nos tercetos do soneto, o eu lírico implora pelo perdão divino. O que o faria merecedor de tal perdão? É o fato dele ter se arrependido, né, gente? Ele fala que ele se arrependeu e que ele busca agora o amor divino. Então, ele seria merecedor do perdão por isso. Em seu texto, o poeta repete a palavra que encerra cada verso no início do verso seguinte. Pode ver, por exemplo, o primeiro verso termina com verdade, o segundo verso já começa com verdade. Aí esse verso termina com delinquido, o próximo verso começa com delinquido e assim por diante até ali o finalzinho. Que efeito de sentido essa repetição produz? Explique. Ele vai explorar a sonoridade, porque daí você tem um eco dessa palavra sempre. E também ele vai fazer a repetição das ideias, para que isso vá entrando na cabeça do interlocutor. Como cada vez ele retoma, ele repete, isso vai ficando mais compreensível para o ouvinte. Além de enfatizar as ideias que ele está propondo e fazer com que esse poema fique mais próximo de uma ladainha religiosa. Então, fica com o mesmo tom. Esse processo de repetir, ele é comum do período barroco. E, por último, uma questão do Enem de múltipla escolha. Questão 3. Estou na página 147. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois, mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por... Como ele vai falar ali, gente, bem no finalzinho, que Deus veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro, faraó lá que explorava, né, todo o povo. Então, vai expulsar o faraó brasileiro, ou seja, alguém que está ali no poder no Brasil e está explorando o povo. Então, ele vai fazer uma crítica velada à forma de governo vigente. O faraó do povo brasileiro seria o governante que está explorando o povo. Bom, e daí, para a gente fechar essa parte das atividades escritas, a gente tem o sermão da 60ª do padre Antônio Vieira, que está no PDF. Diz o texto: fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um dos 3 princípios, ou da parte do pregador,
ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Quer dizer, é por um desses três que não dá certo. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há Mister Luz, há Mister Espelho e há Mister Olhos. Que coisa é a conversão de uma alma, se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos, é necessária luz e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes 3 recursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Primeiramente, por parte de Deus não falta, nem pode faltar. Esta proposição é de fé, definida no Concílio Tridentino e no nosso Evangelho a temos. Ou seja, você não vai pôr a culpa em Deus, porque isso é uma questão de dogma religioso, senão você não tem fé. Sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus, segue-se que ou é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes. Por qual será? Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes, mas não é assim. Se fora por parte dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto. Mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por parte dos ouvintes. Provo. Os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz neles fruto a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. A palavra de Deus é tão fecunda que nos bons faz muito fruto, e é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Lançada nos espinhos, não frutificou, mas nasceu até nos espinhos. Lançada nas pedras, não frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes que há na Igreja de Deus são as pedras e os espinhos. E por quê? Os espinhos por agudos, as pedras por duras. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimentos agudos são maus ouvintes, porque vêm só a ouvir sutilezas, a esperar galantarias, a avaliar pensamentos e às vezes também a picar a quem os não pica, que é criticar quem não critica eles. Mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque um entendimento agudo pode ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra, porque um entendimento agudo, com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais, porque quanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. E com os ouvintes de entendimentos agudos e os ouvintes de vontades endurecidas, serem os mais rebeldes, é tanta a força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos e, apesar da dureza, nasce nas pedras. Pudéramos arguir ao lavrador do Evangelho de não cortar os espinhos e de não arrancar as pedras antes de semear, mas de indústria deixou no campo as pedras e os espinhos. Quer dizer, Deus deixou ali no campo as pedras e os espinhos na hora de semear de propósito, para que se visse a força do que semeava. É tanta a força da divina palavra que, sem cortar nem despontar espinhos, nasce entre espinhos. É tanta a força da divina palavra que, sem arrancar nem abrandar pedras, nasce nas pedras.
Toma exemplo nessas mesmas pedras e nesses espinhos. Esses espinhos e essas pedras agora resistem ao semeador do céu, mas virá tempo em que essas mesmas pedras o aclamem e esses mesmos espinhos o coroem. Quando o semeador do céu deixou o campo, saindo deste mundo, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações e os espinhos se teceram para lhe fazerem coroa. E se a palavra de Deus até dos espinhos e das pedras triunfa, se a palavra de Deus até nas pedras, até nos espinhos nasce, não triunfar dos alvedrios hoje a palavra de Deus, nem nascer nos corações, não é por culpa, nem por indisposição dos ouvintes. Supostas estas duas demonstrações, suposto que o fruto e efeitos da palavra de Deus não fica, nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. E assim é, sabeis, cristãos, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. E vamos para as perguntinhas. Logo na primeira parte, explora-se por que a palavra de Deus faz pouco fruto. O orador faz várias perguntas e ele mesmo responde, conduzindo o raciocínio do ouvinte. Que causas Vieira atribui ao pouco fruto da palavra de Deus? Vamos retornar lá no começo, então, para a gente procurar. É bem o comecinho do texto, ó. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios. Então, é uma dessas três coisas. Ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Então, são as três hipóteses que ele levanta para a palavra de Deus não fazer pouco fruto no mundo. Então, ou a culpa é de Deus, ou é do pregador, ou é do ouvinte. Aí, nós vamos para a letra B. Vieira costuma desenvolver seus sermões com raciocínios complexos e lógicos, fazendo uso frequente de metáforas e comparações. Releia o texto e relacione as seguintes alegorias. Então, a gente vai ter várias metáforas ali para localizar no texto. O que são os olhos, gente? Os olhos vai ser o homem com o seu conhecimento, tá lá no texto isso. O que é o espelho? O espelho é o pregador que vai ensinar a doutrina. E o que é a luz? Luz é Deus, que é a graça. Aí, as sementes. O que é as sementes? A palavra de Deus que ele vai jogar na terra, né? É a semente. O que são os espinhos? Os espinhos são os ouvintes de entendimentos agudos, quer dizer, escuta só o que quer, como quer, né? Fica querendo que você dê uma deslizada para te criticar depois. E o que são as pedras? As pedras são os ouvintes de vontades endurecidas, né? Que daí é difícil de mudar essas vontades endurecidas. Então, a sequência ficou 3, 5, 4, 6, 1, 2. E vamos para a letra C. Como o orador utiliza a alegoria dos espinhos e pedras para demonstrar a força da palavra de Deus? Ele fala que quando Deus foi semear a terra, ele fez questão de não tirar os espinhos e as pedras, que era justamente para mostrar a força da palavra dele. Porque, embora ela não dê fruto, se ela for lançada entre as pedras e os espinhos, mesmo assim ela nasce. Só por nascer entre pedras e espinhos já mostra o quanto ela é forte, o quanto ela é eficiente. E daí ela não chega a dar frutos, mas ela nasce, mostrando a sua força, então. Letra D. Utilizando a alegoria do trigo, o autor afirma que, se a semente não vinga quando semeada, tal fato não advém da qualidade da semente, mas dos espinhos e das pedras do solo. Explique. Que às vezes, gente, é porque são ouvintes muito difíceis mesmo de convencer. Quando ele vai falar dos ouvintes dos entendimentos agudos e dos ouvintes das vontades endurecidas, eles são muito difíceis de você moldar por meio da palavra divina. Assim como o trigo, que se ele for semeado num solo que é muito cheio de espinhos e pedras, ele também não vai ficar viçoso.
Assim seria a palavra de Deus. Ela nasce, porém ela não frutifica porque esse solo é muito difícil. Na busca de identificar o responsável pelo pouco fruto da palavra de Deus, o autor de imediato inocenta a Deus. Que argumento ele utiliza para isso? Ele vai falar que isso é uma questão de fé, que a pessoa que é cristã, ela vai crer na perfeição divina, então de cara já vai inocentar a Deus, porque isso é um dogma do cristianismo, senão não tem como você ser cristão. E quem é o responsável, então? Ele vai dizer que a culpa é do pregador, a culpa não é do ouvinte, porque a palavra de Deus, até entre espinhos e pedras, se não frutifica, pelo menos nasce. Então, quer dizer, algum efeito teria que fazer, se não faz, é porque o pregador não está pregando essa palavra direito. E daí a gente tem um complemento naquele outro sermão que a gente leu, né? Que vai falar que o pregador, ele pode dizer uma coisa e fazer outra, daí o ouvinte vai acabar seguindo mais o que ele faz do que o que ele diz, ou que os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, e daí, por consequência, os ouvintes não vão seguir a doutrina verdadeira, ou ainda porque os pregadores pregam de si e não pregam de Cristo, quer dizer, eles distorcem a palavra, aí o ouvinte não vai seguir a palavra de Cristo porque ela foi distorcida, né? Então, esse daqui complementa aquele outro, para a gente compreender toda a retórica do Padre Antônio Vieira. E a última atividade era a produção da foto barroca. Embora hoje seja o dia para vocês terminarem as atividades, eu já vi várias, porque muitos me enviaram no WhatsApp para ver se estava ficando certo, para discutir algumas coisas. E as produções que eu vi até agora ficaram ótimas, vocês foram muito criativos. As legendas ficaram muito legais, as que eu vi até agora, e tenho certeza que as que eu ainda vou corrigir também vão ficar muito legais. Vocês estão de parabéns, continuem se empenhando, corrijam as atividades, que a gente vai fazer uma prova desses últimos conteúdos que a gente viu. Beijos!